Sidcorp HO, uma empresa única presente em todas as etapas da cadeia de sementes: pesquisa, produção, desenvolvimento de mercado, vendas e logística. Por meio de marca própria ou licenciando sua genética, a Sidcorp HO oferece as melhores opções ao produtor, ocupando 60 milhões de hectares no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Sidcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Somos do tamanho dos nossos sonhos, já dizia Fernando Pessoa. Nenhum sonhador nesta vida é muito pequeno, como nenhum sonho ou será grande demais para ser realizado, para ser vivido. Logo no início da sua jornada, Luiz Batista percebeu que a busca pelo conhecimento deve ser uma constante na vida do homem, e que conhecer e desenvolver as habilidades empreendedoras é fundamental para o sucesso das suas atividades e no futuro do seu negócio. Afinal, para fazer sentido, seu trabalho e ações precisam estar alinhados às necessidades do produtor rural e, de fato, resolver problemas reais na vida das pessoas. Um outro grande aprendizado foi que, às vezes, é necessário tomar porrada da vida para acordar, para aprender, e às vezes é necessário fazer coisas para ver que aquilo é errado de verdade. E com o tempo, você vai aprender com isso. Se o representante comercial, vendedor ou profissional é responsável pelas vendas, é imprescindível que ele apresente bem o produto. Mostre que tem conhecimento sobre ele, sobre a posição dele no mercado, de como ele deve ser usado e de qual faz parte e, principalmente, que tipo de solução o produto representa para os eventuais problemas que o produtor rural tem em sua propriedade. O foco do profissional que atende tem que estar na satisfação do produtor rural. Em toda a sua jornada profissional, Luiz Batista percorreu e se habilitou em todas essas competências. Técnico agrícola, iniciou sua trajetória vendendo botinas para poder viver. Foi agrimensor, assistente de pesquisa no IAC, passou por grandes corporações do setor agrícola na área de pesquisa e produção, como também amassou muito barro trabalhando como um exemplar representante profissional de vendas, sendo atualmente produtor rural. Para quem não existe tempo ruim, seja debaixo de sol forte ou temporais, é uma pessoa que faz valer sua força e sua dedicação. Vem comigo. Podcast Academia do Agro. Olá, Luiz Batista, grande satisfação em revê-lo e vê-lo, né, ao vivo em cores. Tudo bem com você? Tudo bem, Valdir, graças a Deus tudo bem, e com você tudo bem também, satisfação é toda minha. Beleza, cara, olha, bem-vindo à Academia do Agro, podcast aí que sei que você já acompanha há um bom tempo, aí dedicado à competitividade desse nosso grande agronegócio, e vai ser um deleite estar conversando contigo, a gente trocar algumas ideias, conhecer um pouco mais do Luiz, conhecer um pouco da história, da trajetória e dessa caminhada aí que já está... Você é novinho ainda, mas você já está com seus 30 e tantos anos de rodado, né, doutor? Já, Valdir, já tem 30 e poucos anos mesmo. Beleza. Então, Valdir... E daí? Da onde que tudo começou? Conta um pouco a sua história para nós aí. Bom, então vamos lá. Eu nasci em Guaranésia, sul de Minas Gerais, tá? Em 1972. De lá, meu pai, com 1 ano de idade, foi para São Paulo trabalhar numa empresa de pneu em Santo André, na Firestone, e onde eu vivi dos 2 anos de idade até os 12 anos de idade, período que o meu pai trabalhou. Depois meu pai se adoentou, né? São Paulo então viveu eu, meu pai, minha mãe e meu irmão Cleiton. E meu pai se adoentou e ele voltou para Guaranésia. Até então, nesse período, nem sonhava e nem pensava, minha família não é da agricultura, né? Minha família de Guaranésia
meus avós. Apesar de eu ter tido um avô aí que era carroceiro, né? Ele fazia frete de carroça, né? Mas o restante, família muito humilde, mas não era de agricultura. Meu outro avô era pedreiro e assim vai. Minha avó, na verdade, falar que não era porque ela não teve posse, mas ela em Guaranésia tinha um hábito muito de apanhar café, né? Então ela trabalhava muito nas lavouras apanhando café. Minha avó, por parte de mãe. E aí quando meu pai voltou, ele contraiu uma doença e por isso ele afastou da Firestone, voltou para Guaranésia. Mas nós moramos, depois de voltar, 6 meses ele veio a falecer. Eu tinha 13 anos de idade na época, quando ele faleceu. E aí ficou eu, meu irmão e minha mãe. Eu, meu irmão Clayton e minha mãe, né? Minha mãe era enfermeira na Santa Casa, de Guaranésia. A vida inteira foi enfermeira, só que não foi quando morava em São Paulo. Quando voltou para a enfermagem. E nesse período aí, o que me marcou muito foi no enterro ali, logo após o meu pai ser enterrado, minha avó, mãe da minha mãe, me falou: Luizinho, vou chamar de Luizinho. Luizinho, a partir de agora você é o homem da casa. Né? Então, isso até hoje, eu acho que vou levar isso pro resto da minha vida, eu tive a responsabilidade de ajudar minha mãe, até porque meu pai tentou, acho que se tivesse continuado ali, a gente teria conseguido. A gente viveu sempre uma vida muito boa em São Paulo, nunca faltou nada, mas o sonho da minha mãe e dele também era ter uma casa e ele não pôde proporcionar isso. E a minha mãe, né, para nós, né? Então, a vida inteira minha mãe morou de aluguel ali, e eu ali com aquele compromisso, mas muito moleque, muito novo, não sabia o que fazer. Me espelhei, então, em fazer o técnico agrícola na Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho, mas me espelhei por causa do meu tio. Ele já tinha formado em Santa Rita do Passa Quatro e trabalhava na semente básica da Decalbe, na época Brascalbe ainda, ali em Guaíra, ali, perto de Ribeirão, ali, perto de Barretos também. Então ele trabalhava ali e sempre que ele visitava, ia para lá, para casa da minha avó, eu ficava vendo, perguntava muito para ele como é que era essa questão de milho. No fundo da casa da minha avó tinha uns canteirinhos, ele trazia as amostras de semente da Brascalbe, me dava, eu plantava aquilo na enxada para ver como é que nascia, tal, acompanhava a lavourinha lá de 2 ruinhazinhas de milho, e aquilo eu fui pegando gosto e vendo que ele estava prosperando muito, e eu achei que aquele lado era o meu lado de seguir. E aí na época tinha que prestar vestibular, né, para a Escola Federal de Muzambinho lá, e eu passei, fui para o regime internato. 2 anos depois disso aí, entrei no colégio agrícola. Minha mãe, ela casou de novo, ela amigou, né, com meu padrasto, no caso, e teve um outro filho, que é o Everton, meu irmão mais novo. E aí morou ela, meu irmão mais velho, Clayton, e o Everton, e o meu padrasto, numa casa também, lá em Guaranésia, alugada. E nesse momento quando eu estava no colégio agrícola, eles passaram por um período muito ruim, que minha mãe teve um neném, teve umas complicações. Meu padrasto trabalhava na usina, lá na cidade tinha 2 empresas para dar emprego lá em Guaranésia. O Povo, que era a fábrica de tecido, e a destilaria, Alvorada do Bebedouro ali. Então, meu padrasto trabalhava na caldeira lá dessa usina, mas aí a usina deu um desarranjo lá e acabou que ele foi mandado embora e passou um período muito ruim, e ela tinha que pagar aluguel e aquele negócio, e eu no colégio agrícola, e assim, muitas vezes eu fiquei no colégio agrícola, ficava no final de semana para trabalhar lá nos setores, e naquela época a gente andava muito de carona, né? Todo mundo dava carona naquela época. Os cursos que eu fui fazer na Unesp, estudando, em qualquer lugar que eu fui de carona, andava 200, 300 quilômetros de carona, de trevo em trevo, e o povo dava carona, né? Eu sempre fui e voltei para Muzambinho, dava 38 quilômetros de Guaranésia lá, de carona, nunca fui de ônibus, nada, né? Porque não tinha dinheiro. E muitas vezes eu trazia mantimento, ovo, que os professores deixavam eu pegar, frango, até leite em pó para o meu irmão, eu trazia. Então via com 4, 5 bolsas nos trevos, e de 15 dias eu ia para casa
deixava esses mantimentos e voltava depois para trás. Minha avó também ajudava muito, mas era uma família muito pobre, né? Então eu ajudava na medida do possível. Então, nesse ponto, eu já comecei a ajudar. E sempre aquela frase da minha avó, que eu era o homem da casa. Eu não tinha muita coisa para fazer, assim. Então, fui fazendo o máximo que deu. Bom, formei, comecei a trabalhar na usina, né? Nessa usina, nessa destilaria Alvorada do Bebedouro. E ali eu fiquei 1 ano, fiz a safra, estava como agrimensor, trabalhando na topografia. E marcando curva de nível, tudo. Então, fiquei ali. Mas eu vi que ali não tinha muito futuro, Valdir, porque era aquele salário, eu não via capacidade de ajudar minha mãe no sonho, o maior sonho dela que era ter uma casa. Eu falei, não vou dar conta. Aqui não... E uma cidade pequena, não tinha muito recurso, não vai. Não podia, queria fazer a faculdade, mas não tinha como fazer, porque eu tinha que ajudar ela, eu não tinha jeito. A faculdade de agronomia na época era integral, tempo integral, período integral, e eu optava ou por fazer, eu podia prestar vestibular, até tinha condição de tentar fazer um vestibular, até tentei, né? Mas eu não tinha condição de me estabelecer, ficar longe da minha mãe, deixando eles daquele jeito lá. Então eu resolvi, falei, eu vou embora dessa usina aqui, eu vou para algum lugar. E esse lugar, na minha cabeça, foi bem isso que aconteceu, o que eu vou te falar agora. Eu comprei uma passagem para São Paulo, que na minha cabeça eu falei, eu vou bater na porta da Firestone, onde meu pai trabalhou, para mim pedir um emprego na Firestone. Eu estava com meu pai muito ligado ainda comigo, eu e ele era muito ligado, né? E eu falei, eu vou para São Paulo e vou pedir emprego lá. Comprei a passagem, falei para minha mãe não teve muito o que fazer não para me segurar, porque eu já tinha convivido muito tempo longe de mim no colégio agrícola, então ela não falou muita coisa, só desejou boa sorte, vai com Deus, me deu um santinho para me levar e montei nesse ônibus, Viação Nasser, lá de Guaranésia, saiu rumo a São Paulo. Quando chegou, até estava uma menina do meu lado, que ela estava fazendo um curso que eu não me lembro qual era, ela é de Guaranésia, foi do meu lado na poltrona, ela estava fazendo um curso na Unicamp. Chegando em Campinas, eu comecei a olhar umas placas na beira da rodovia, escrito Maná do Bando da, Pai, o adubo, do não sei o quê, papai, comecei a ver umas placas. E me veio na cabeça, isso aí foi Deus, me veio na cabeça que eu deveria descer em Campinas e não em São Paulo. Eu não tinha nenhum parente em São Paulo. Tinha uma tia em São Paulo, sim, mas eu não ia, minha intenção não era ir para casa dela. Mas em Campinas eu não tinha ninguém. E eu falei, eu vou parar aqui. E quando eu desci, naquela época, o povo picotava a passagem da gente para conferir quem está descendo, quem está subindo, pegar as malas. Aí eu fui para o auxiliar lá do motorista, falou, não, sua passagem é para São Paulo, você não tem como entrar no ônibus, não. Eu falei, mas eu vou descer aqui mesmo, é Campinas que eu vou descer. Mas depois não tem como entrar. Eu falei, pode me dar minha malinha aí, que é essa mesmo, é aqui que eu vou. A malinha com um cobertorzinho na mala e tal, desci e fui para uma pensãozinha da frente, uma pensãozinha de uma senhorinha que eu me lembro o nome dela até hoje, Dona Nina. E essa senhora, eu tinha um pouco de dinheiro que eu tinha recebido lá o acerto, mas era, se fosse hoje, assim, tipo R$800, se fosse hoje. Dinheiro na moeda de hoje, no que valeria hoje. E fiquei. E aí lá eu fui pegando informações de jornais e tudo quanto é tipo de anúncio de emprego e fui correndo atrás, tudo relacionado à agronomia. Fui correndo de um lado para o outro, sempre não. Isso passou uma semana, passou 2 e meu dinheiro acabou e acabou o dia da pensão também e aí acabou tudo. E eu não arrumei nada. Só que eu pus na minha cabeça que eu não ia voltar sem um emprego. Não ia voltar. E eu descobri que tinha uma prima da minha avó que morava em Campinas. E eu descobri essa senhora, liguei para minha avó do Orelhão, minha avó ligou para ela, eu sei que nós se acertamos lá, eu fiquei um período, ela me deixou ficar na casa dela. E ela foi uma santa para mim. E me deu um dinheirinho. E essa pensão também, eu falei para a senhora lá que eu fiquei devendo acho que 2 diárias lá, mas assim que eu arrumasse emprego eu ia lá pagar ela. Ela falou que tudo bem, que não precisava, mas depois no final da história eu fui. E aí eu fui pelejando, até que essa senhora, né, tinha apelido de Santinha, é o apelido dela, Santinha, todo mundo conhecia a Santinha, falecida já. Ela trabalhava de faxineira no IAC, no Instituto Agronômico de Campinas. E ninguém sabia, nem eu, nem minha avó, ninguém. E um dia, para lá, para cá, ela falou, vamos comigo pro IAC, fui com ela num circular lá.
e desci no IAC, cheguei na secretaria, falou, trabalho aqui na climatologia, mas aqui tem 40 sessões aí, você tem que procurar. Eu não sei, não, eu sou faxineiro, não sei. Aí, mas só que o IAC na época era só concurso. Na época não, acho que até hoje, do estado. E eu peguei, fui na sessão, no centro, na central lá, e perguntei. A moça da central falou, olha, aqui sempre tem verbas para projetos. Se quiser procurar, tem que ir de sessão em sessão. Eu falei, onde é que é a sessão de milho? Meu negócio era o milho, desde o comecinho, desde a primeira cova lá, desde o meu tio dito. E aí eu fui na sessão de milho. Quando eu cheguei lá, uma senhora me atendeu na porta, que estava fazendo faxina, uma senhora morena, me atendeu e falou, eu queria falar com alguém aqui, com o pesquisador, Dr. Luiz Miranda e Dr. Eduardo Sarvazak. E aí ela falou, estão numa reunião aqui, eu vou bater na porta. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí ela bateu na porta lá, eles mandaram eu entrar lá para dentro. Nossa, ali eu não enxerguei ninguém. Aí eles perguntaram o que eu queria, de onde eu vinha, eu falei que tinha formado em Muzambinho, que na época era uma escola muito conceituada. Falei que eu fiz estágio na Brascalb com meu tio, na época de férias e tudo, e que a minha intenção era trabalhar, eu estava procurando emprego. Ele falou, você pode começar hoje? Aí nós temos uma verba do Baneser, que é o Banespa, e nós estamos precisando, porque o rapaz saiu daqui, ele saiu, ele era efetivo aqui, né, concursado, mas saiu para fazer mestrado e nós estamos precisando para uns projetos de pipoca e uns outros projetos que o IAC tem e nós precisamos de alguém para ajudar nós aqui. Você pode começar? Eu falei, posso na hora. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Podcast Academia do Agro. Aí ele falou, você tá onde? Eu falei, eu tô na casa de uma senhora, assim, expliquei direitinho. Aí eles me deram ali passe, me deram um dinheirinho para me poder ir e voltar, deu passe de ônibus para andar e tudo, e ali foi o começo. E depois eu acabei dirigindo aquelas veraneiras do Dr. Luiz Miranda, ele me levou para o apartamento dele, mandava eu andar com aqueles carrão com marcha aqui na direção, e aí saiu um concurso do IAC, ele pediu para me emprestar, prestei, passei, já puxou eu para a sessão de milho, e nesse período tudo deu uns 8 meses, mais ou menos, entre do dia que eu entrei no IAC até aí 3 meses saiu o concurso e aí fiquei por lá. Beleza, nesse período todinho eu não voltei para Guaranésio, voltei no Natal para levar o primeiro presente da minha mãe, de todos que eu dei para ela, fora o amor imenso que eu tenho por ela até hoje, onde ela estiver, mas foi uma televisão, que ela tinha uma preto e branco, daí pro meu pai, tudo. Nós já estamos falando dos anos de quase 90, né? Mas tá bom. Aí comprei essa televisão, aquelas pesadonas antigas, né? E pus no ônibus, chegou lá no véspera de Natal, montei no ônibus, coloquei a televisão, o cara falou, o que é? Eu falei, é uns copos. Porque não podia levar a televisão, era explosivo. Aí ele falou, não, você não vai levar, aqui é televisão, isso aqui é televisão. Eu falei, não, pelo amor de Deus, se ela não for, eu também não vou. Aí contei um pouquinho da minha história, falei, deixa eu fazer minha mãe contar. Pelo amor de Deus, o cara falou, pode levar. Aí levei essa televisão, desci na rodoviária, carreguei esse mundo velho para lá para casa, nas costas. Minha mãe estava na Santa Casa, tinha voltado a trabalhar, graças a Deus, e quando ela chegou, a televisão estava lá. Então, para mim foi muito emocionante. E depois de lá para cá, eu estava no IAC, voltei para trabalhar, estava no IAC, recebi uma proposta. Muita gente ia fazer ensaio estadual, todas as empresas, na verdade, e eu recebia semente lá para selecionar, para a gente plantar esses ensaios estaduais. E aí conheci uma pessoa muito boa também, o Zé Maurício, da Cargill. A Cargill tinha uma estação de pesquisa ali, indo para Paulínia, perto da Unicamp, no Barão Geraldo ali. E aí ele me convidou, falou, na verdade vai ter um estágio. Geralmente a Cargill abre 3 meses de estágio, só que é estágio. Empresa de pesquisa, dificilmente, se você tem muitas contratações de profissionais, né? Então eu falei, vou fazer esse estágio. Falei com o Dr. Luiz Miranda, ele falou, olha, se você for, é abandono de emprego. Aí para voltar, só se tiver outra verba, por um projeto que nós não temos em vista, mas você não tem como te liberar assim. E eu falei, alguma coisa me falava, vai, eu fui. Aí fui para lá na Cargill tinha uma moradia,
que era dentro da estação de pesquisa mesmo, nós começamos em 18 estagiários, entre agrônomo e técnico agrícola, 18. E no final ficou eu para trás lá. E achei que em vários momentos, nesse meio período, acabou meu dinheiro lá e eu falei, agora me lasquei tudo de novo. Aí acabou meu dinheiro e o que eu fiz? Meu tio fazia botina lá em Guarané, faz até hoje, né? Mas na época fazia botina, que nem era dele, era do seu Otávio Pasqualini. Aí eu fui ia para Guarané, vinha com 5 sacão, umas 100 botina e vendia e ganhava para me poder viver ali, porque a Cargill dava tudo, dava almoço, dava janta, mas não tinha um dinheirinho para sair, a turma gostava de jogar uma bola, tomar uma cervejinha, não tinha. Então, eu ia lá, muitas vezes busquei botina e buscava queijo também, trazia uns cachos de isopor, chegava no rodoviário de Campinas, pegava aqueles caras que ficam em volta, aqueles moleques, ajudava a levar até no circular, aí do circular ele chegava na Cargill, aí tinha uns caras lá que trabalhavam na Cargill que me ajudavam a descer até na sede lá. No outro dia eu vendia tudo lá, então me dava um dinheiro. Fiquei uns 3 meses fazendo isso. Então eu tinha um recursinho. Beleza. Da Cargill, desse momento aí, infelizmente, um grande amigo meu, Paulo Boaventura, ele foi fazer um plantio em Ourinhos, e lá só tinha 2 técnicos agrícolas que trabalhavam na Cargill. E esse era um deles, o Paulo Boaventura, foi fazer um plantio em Ourinhos e teve um grave acidente na Castelo Branco. Teve traumatismo craniano, tudo mais e tal. Ele ficou um bom tempo assim, hospitalizado na UTI, graças a Deus. Esses dias para trás ele passou em Tumbiara, eu encontrei com ele, nós conversamos, um irmão meu. Mas abriu uma vaga. E como eu estava persistindo, muitas vezes o pessoal lá, o Dr. Delmo e tudo, falou, não tem mais estágio, não, você pode, se quiser. Eu falei, não, mas deixa eu ficar ajudando, eu já não podia voltar mais para o IAC. E aí abriu essa vaga, eles me contrataram. Então, minha vida mudou completamente, nesse momento foi 93 por aí, 94. Mudou completamente e eu comecei a tomar conta dos ensaios fora da estação, então fazia sul do Paraná, na época do verão, Castro ali, indo para o lado de Ponta Grossa ali também, na Batavo, e São Paulo e Minas. E na época da safrinha, Paraná. E São Paulo também. Fazia muita safrinha ainda em Guaíra, aqueles lugares. Hoje virou muita cana, mas na época... Então eu tomava conta desses ensaios fora e no meio tempo ali na parte do melhoramento genético interno da estação. Ali, então, eu comecei a ganhar melhor, comecei a entender melhor, comecei a crescer dentro da empresa. Foi até a época da fusão. E comecei, neste momento, a ajudar cada vez mais minha mãe. A vida dela também mudou, porque ela voltou a trabalhar, meu padrasto também, e assim foi melhorando as coisas, mas o que eu tinha em mente em fazer para ela, que era dar uma casa, ainda não tinha acontecido, não. E aí, nessas viagens que eu fazia muito pela Cargill, conheci uma pessoa que eu sou grato até hoje, Fernando Petrovics, né? Falecido, finado, Fernando Petrovics. Eu lavava muito carro lá em São Pedro do Turvo, uma cidade próxima de Ourinhos. Lavava meus carros lá, que a gente plantava num pivô ali em São Pedro do Turvo, no Argentina. E eu ficava muito em São Pedro do Turvo, e eu conheci demais o irmão dele, o apelido era Brucutu. E ele sempre falava, meu irmão trabalha na Pioneer, E eu, desde a época da Cargill, o meu sonho era, quando eu via uma placa da Pioneer, você arrepiava. E na época nem era comercial, era da pesquisa, né? Mas era um negócio muito chamativo. E então um dia, eu estava lá no final de semana, tinha um rodeio lá e esse irmão dele apareceu e foi o dia que eu conheci o Fernando. Foi em 98. 97 ou 98, acho que 98. Nós já estávamos passando pela fase da fusão Monsanto, comprando a Cargill. Comprou a Grosseries primeiro, depois a Cargill. E foi onde eu conheci o Risse também. Ali na estação, que o Risse veio para a estação de Campinas, né, onde eu trabalhava. E aí o Fernando me deu um cartão. E quando a Monsanto comprou, grande parte dos profissionais, os técnicos, agrônomos de campo, ela pegou da Grosseries. Quando ela adquiriu a Cargill, ela não ia ficar com a estação de Campinas, ia mudar tudo para Uberlândia.
mas ela já tinha um corpo grande de técnico e agrônomos ali já. Então, da Cargill, muitos ela dispensaram. E eu sabia que, fui avisado que está na lista, na dispensa, né? E aí eu lembrei desse cartão. E eu liguei pro Fernando. No número que estava lá da casa, que era no Mato Grosso, a esposa dele atendeu e me falou, liga nesse telefone que eu te dar agora, que ele está em Itumbiara. Até então, eu nunca tinha entrado no estado de Goiás. Ele está em Itumbiara numa reunião. Acho que naquela época eles faziam reunião aqui na unidade de produção aqui de Itumbiara. E aí eu liguei à noite. Ela falou, liga depois das 7. Liguei, não vi a hora das 7 horas. Aí quando foi 7h15, por aí, eu liguei. Ele atendeu. Ele lembrou de mim, que foi muito recente a nossa conversa. Ô, Luizão da Cargill, tal, aquele jeitão dele, tudo. Como é que tá aí, é Monsanto e tal? Eu falei, rapaz, tô vendo uma oportunidade. Se você souber de alguma coisa aí na Pioneer, aí eu falei, né, direitinho. Ele pegou na mesma hora e falou, Paulo Duarte era o gerente na época da produção. Paulo tinha acabado de falar para ele, né, isso é Deus também. Tudo na minha vida, eu acredito muito em Deus, em Nossa Senhora Aparecida. Todas as vezes que eu bati o joelho no chão, a coisa aconteceu. Então é Deus também. Aí o Paulo Duarte atendeu o telefone e falou, Paulo, você não estava procurando um cara para pesquisa? Rapaz, me ligou um cara aqui, amigo meu. Amigo não, conversamos um dia só à noite, né? Aí, da Cargill, assim, tá. Nisso, eles já tinham feito várias entrevistas aqui na unidade para essa posição. Eu não tinha encontrado pelo jeito ainda. E eu falei com o Paulo por telefone, e o Paulo falou, quando você pode vir aqui fazer entrevista? Eu falei, amanhã, o dia que você quiser. E fui, peguei um ônibus, vim, cheguei em Itumbiara, cheguei na rodoviária de Itumbiara, falei pro taxista, onde é que é a Pioneer? O cara falou, não, aqui não tem, isso aqui não tem aqui não. Pioneer não tem não. Eu falei, tem uma empresa de semente, Pioneer. Reuniram 3 taxistas lá, não descobriram, não sabiam. Eu falei, mas não é possível. Aí o cara perguntou para um outro ali que vendia passagem, o cara falou, a Pioneer. Aí eu falei, é essa mesmo, é essa aí, eu quero ir lá. Cheguei lá, fiz a entrevista, o primeiro que me entrevistou foi o Paulo Duarte, foram 3 etapas. Paulo Duarte, Luiz Oliveira, depois Ricardo Halp, Giovanni, tinha Lucimar e tinha mais alguém que eu não vou me recordar agora. Mas primeiro foi o Paulo Duarte. Então, eu demorei muito tempo ali com o Paulo Duarte e eu tive uma sensação assim, sabe, uma pessoa que você olha pela primeira vez e fala, te conheço de algum lugar. Eu me senti assim, muito bem olhando para o Paulo Duarte, assim, mesmo que não desse certo, mas uma pessoa com uma áurea totalmente diferente. Eu falei, naquela hora que eu olhei para ele e comecei a conversar, eu falei, eu vou ficar. Pensei, né? Mas fiz as entrevistas ali, tudo, saí, e aí ele me ofereceu uma carona para descer, porque eu falei, não, o táxi vai vir me buscar. E eles tinham mais entrevista, mas aí ele falou, não, eu vou descer para a cidade, quero te dar uma carona. E foi me perguntando se eu gostei da cidade. Eu falei, Paulo, eu não sou de Campinas, não sou de Ourinhos, eu sou do mundo. E eu trabalho em qualquer lugar, eu só preciso de uma oportunidade nessa empresa. Até falou, cara, acho que vai dar certo. Cheguei 5 horas da manhã em Campinas, quando foi 8h30, 9 horas da manhã, tocou o telefone porque era para mim voltar, que eu estava admitido. Podcast Academia do Agro. E aí eu vim para Goiás e passei também, claro, maus bocados, e eles ficaram também indecisos na época, entre eu e um outro rapaz, né? Que, claro, eu não fui unânime ali. O Paulo gostou, talvez um outro e tal, mas assim, não foi unânime. E aí teve outro rapaz, aí ficou até uma sensação ruim uns 3 meses ali, porque ficou eu e o outro, parecia que estava disputando, mas eu fiz de tudo para isso não afetar assim profissionalmente, nem eu nem ele, né? Não lembro o nome do outro rapaz que ficou. Mas aí no final do terceiro mês, graças a Deus, eles me efetivaram na pesquisa de produção e eu consegui fazer um bom trabalho. E eu sou muito assim, vou muito atrás das coisas, eu vou muito atrás dos porquês das coisas. Eu não gosto simplesmente de você falar, essa garrafinha de água aqui é de plástico, tem que ser de plástico. E eu só admiti que você me falou que tem que ser de plástico e fazer. Não. Eu gosto de saber por que tem que ser de plástico, por que não pode ser diferente. Então, esses porquês me ajudou muito a entender muitas das coisas. E aí eu tive a maior oportunidade da minha vida, que foi trabalhar na pesquisa de produção. Por quê? Porque a pesquisa de produção é um setor onde você
conhece todo o processo de semente. Ou seja, você faz trabalhos tanto para pesquisa, para gerar informação para pesquisa, quanto para produção e também até para vendas, para suporte, algum suporte técnico de vendas. Então, você conhece tudo, de onde vem, todo o processo interno, né? Todo o processo industrial da semente, de campo. Então, aquilo foi para mim uma bagagem enorme. E aí eu dou um grande salve aí, um grande muito obrigado para o Giovanni Heinen, que foi uma pessoa muito importante ali para mim na minha vida na pesquisa de produção, para o Ricardo Halpe, que sempre acreditou em mim, e aí eu acho que tem dedo do Gentil aí dentro também, porque algumas vezes todo mundo tinha meio medo do Gentil, né? Todo mundo ali tinha meio medo do Gentil. Ele era meio bravo e tudo, mas eu não tive. Primeira vez que eu vi o Gentil, acho que não deu certo de alguém levar ele para o aeroporto lá em Uberlândia, ele pegou o avião e me convocaram. Luiz, você leva ele? Eu falei, nossa, claro. E levei, fui conversando, e ele já conversava meio bravo assim mesmo, né? É o jeito dele, né? Mas é um cara que eu acho que ele também gostou de mim, e eu demais dele. E aí foram me dando oportunidade para eu ser coordenador de pesquisa de produção por algumas coisas que eu fiz na pesquisa de produção, que foi muito importante para um retorno para a empresa, para a Pioneer. E nesse momento da pesquisa de produção ali, eu conheci a pessoa da minha vida com quem eu estou até hoje, a minha esposa, a Flávia. Ela foi estagiária, ela é agrônoma, e foi estagiária no meu setor na pesquisa de produção. Nós nos conhecemos ali, namoramos por um período, né? Ela chegou a trabalhar na torre de classificação, depois trabalhou na fitopatologia com o Elcio, né? E depois nós nos casamos. E tirando meus parentes, que foram meus padrinhos, poucos parentes, a maioria dos meus padrinhos foi tudo da Pioneer. É Ricardo Halpe, é Elcio Perreto, e aí por aí vai. Entende? O Elcio também foi uma pessoa muito importante para mim. A gente, às vezes eu vou falando alguns nomes aqui, a gente vai esquecendo de alguns que foram muito importantes. Eu peço que os ouvintes, os nossos ouvintes aí, os seus ouvintes, Valdir, me perdoe, porque estou falando aqui muito rápido das coisas que eu estou lembrando das pessoas mais importantes, né? Então, foi isso aí. E aí, como é que o Luiz, que nunca tinha vendido nada, além daquelas botinas que eu te falei, aqueles queijos, nunca vendi nada na minha vida. E como é que eu fui para vendas, né? Teve um problema uma vez num híbrido 30F33, lá em Castro. E o representante de lá ligou reclamando de alguma coisa que estava relacionado à produção de semente, né? Então, o Ricardo me pediu, Ricardo Halpe, lá do Sul, recebeu essa reclamação e tudo, e pediu para me dar uma olhada nessa lavoura comercial lá. E eu fui. E aí eu fui jantar com esse... Não vou lembrar não lembro agora quem era o representante lá. Era o que ficava em Castro lá, agora eu não lembro agora o nome dele. E eu fui jantar com ele... Não era o Luiz Esfredo? É o Esfredo, exatamente, é o Esfredo. E eu fui jantar lá e olhei essa lavoura e tudo, e aí fui especulando, né? Como é que era a área comercial, como é que eles faziam. Quando ele falou quanto vendia, quanto ganhava, eu falei, nossa senhora, eu preciso dar um jeito de ir para a área comercial. Eu não tenho jeito não, eu tenho que ir para lá. E aí fui trabalhando a cabeça do Ricardo. E aí pedindo para ir, e o Ricardo sempre com um projetinho na frente. Não, depois que terminar isso, aí vamos ver. Depois que terminar aquilo, vamos ver. O último projeto meu foi uma empreitada que nós fizemos aí, muito grande. Essa foi muito legal. Passagem bem legal. Que a Pioneer, não sei se é 2000 ou 2001, ou 2002, não recordo direitinho a data. A gente estava testando, pediram para a gente testar a produtibilidade do sorgo no Brasil. Nosso sorgo era importado, então o Ricardo, cara, nós temos que procurar 2 lugares, pivô central, lugar com uma temperatura alta, uma umidade relativa baixa, e nós escolhemos ali Montes Claros, norte de Minas ali, Janaúba, Januária, já na Bahia, e outro lugar, Vicentinópolis. E aqui, Vicentinópolis, muito tranquilo, né? Tinha tudo, todo mundo, né? Os agricultores com plantadeira, tudo bonitinho e tal. E lá, quando eu fui lá, pensa num submundo. Aí, cara, o cara falou, a plantadeira, achamos o agricultor, deu muito trabalho, mas achamos através de uma revenda da Pioneer lá, o cara indicou o agricultor,
Chegou lá, a plantadeira só tinha o chassi. Aí ele falou, vocês montar a plantadeira aí, pode fazer o ensaio do pivô. E aí eu tive que vir em Uberlândia buscar peça, uma plantadeira Jundia, mas só tinha o chassi. Aí buscar peça, e eu fui montar essa plantadeira junto com o Neto, que era um auxiliar nosso da pesquisa e produção, que já faleceu também, no acidente do trânsito. E deu um trabalhão danado, mas nós montamos, que eu pensei, vai ser o meu último projeto para mim ir para de vendas, eu tenho que fazer isso bem feito. Aí fui, e aí montamos, fizemos um projeto, depois veio um americano, um australiano, eu não lembro se é americano ou australiano, tomou conta de um programa na produção de sorgo, que é na Austrália. Veio, andou, foi ele e o Ricardo Halp visitar lá, ficou muito bom, muito boas áreas, nós tiramos muitas informações, acabou se decidindo por não produzir, mas o trabalho foi muito bem feito, nós tiramos as conclusões que precisavam serem tiradas, e assim foi. Aí logo depois o Ricardo, aí apareciam as vagas na área de venda, aí eu fui procurando mais gente trabalhando na área de vendas, o Valdir Franzini, o André Aguirre, saiu uma vaga aí, aí ia saindo vaga, eu ia, Ricardo, apareceu, não, calma, você tá muito apavorado, calma. Aí eu falei, mas não é possível. Aí um dia, outra pessoa que apareceu na minha vida, que esse virou um grande amigo, e até hoje, todos esses que eu falei são todos meus amigos, devo, e aí eu sou muito grato, uma coisa que eu tenho é gratidão, sou muito grato a todas essas pessoas e muitas outras que eu nem estou citando nome aqui por não ter tempo ou não estar lembrando. Mas encontro no posto Santos Dumont, que hoje é do lado da minha casa onde eu moro atualmente, Arnaldo Caixeta, no Paraty. Aí estacionei a caminhonete da pesquisa e produção para abastecer, a Caixeta parado lá, bravo também. Aí falei para ele e tal, ele estava numa reunião aqui em Tubiara, e aí eu falei para ele que eu tinha essa intenção de ir para a área de vendas. Ele falou, vou dividir uma área lá em Jataí, e lá precisa de ser uma pessoa bastante técnica. Você vai para lá? Eu falei, vou para lá, eu quero ir, é minha. Só que você tem que convencer o Ricardo Halp. Rapaz, por fim eu achei que eu ia perder essa vaga, porque o Caixeta ficava me ligando para me sair logo. Sai logo. Mas rapaz, mas você é funcionário da Pioneer, o Ricardo Halp é meu gerente. Você é gerente também. Vocês têm que... Fala vocês dois, aí você fica falando para mim sair, eu falo para ele fala que já vai liberar. E aí foi aquela peleja. Mas aí, enfim, deu certo. A Pioneer me liberou, eu fui para a área. Só que cheguei lá e eu tomei um baque danado, Valdir. Porque aí eu pensei que todo mundo, que lá a área comercial era que nem a área técnica. Porque na produção, na pesquisa e na produção, a gente ia para os pivôs, vai fazer isso. Esse problema foi ocasionado por causa disso, daquilo, né? Na área comercial, não. Você falava, olha, isso aqui que está acontecendo nesse material foi porque você aplicou esse produto. Aí chegava o cara de uma outra empresa, de uma revenda, e falava, não, é o híbrido dele que é ruim. Ele está culpando... Então você falava, eu ficava com o meu estômago doendo, falando, não é possível que o cara vai acreditar nesse cara. E acreditava. Então e quando eu cheguei lá, Valdir, você lembra, e aí tá na tua época, né? Você lembra, quando eu cheguei lá, o Caixeta me deu uma lista que foi vendido um ano antes de 10 mil sacos de milho, na minha área que eu herdei, né? 10 mil sacos de milho. Fiz a conta, tá, beleza. Falei, ótimo, maravilha. Só que eu vendi 2. Né? Por quê? Porque foi vendido via telefonema e via escritório. Porque foi bem naquela época que o 3021, o 30K75 tinha estourado por causa da Sercospra, que não pegou esses 2 livros. No outro ano e no subsequente, o pessoal tirava pedido por telefone. Então, alguns que nem... A gente sabe que tem muitos que acompanharam, continuaram acompanhando, até porque logo na sequência a Decalb veio com 350, a outra veio com... A Singenta melhorou, aplicando fungicida, que é negócio todo que todo mundo já sabe, mas ainda foi uma venda fácil no ano antes que eu entrei. Mas aí quando eu entrei, aí acabou, não tinha nenhum trabalho na minha área, não tinha nada. E aí não tinha visitação, não tinha cliente fidelizado, não tinha nada. Então eu ia bater a porteira, Esse híbrido 30K75 e 3021 não presta. Isso não vale nada. Beleza. Vendi 2 mil saquinhos para os
Eu lembro o nome do cliente que me comprou. Eu fui em tantos clientes que bateu a porteira e eu estava com a listagem de quanto que ele tinha comprado um ano antes. 800 sacos, 1.000 sacos. Falei, nossa, 1.000 sacos. Cara, zero. Aquele de 800. Não, vê 10 saquinhos. Eu falei, não é possível. Será que eu sou tão ruim assim? Eu falei, mano, não é possível que eu tô... Aí ligava para um, para outro. Liguei pro Valdir, liguei pro Cacheta, liguei para não sei o quê. E o Cacheta metendo os ferros. Ah, mas você não era o bom da pesquisa de produção lá? Cadê? Aí eu falei, mas não é possível, meu Deus do céu. Aí, o que aconteceu? Tive que perder um ano de vender. Ou seja, aí eu comecei a entender o que é representação comercial. O meu acerto na Pioneer não foi tão grande assim para me falar, vou me bancar um ano. Não foi, não era. E minhas despesas eram grandes, mas grande parte eu usei no investimento, porque ali eu vi que eu tomei tanta porrada que se eu não fizesse nada, não ia acontecer nada. Então eu comecei a tomar beira de estrada, pedia muita placa para Pioneer e tomava, não vendia, então eu tomava as beiras de estrada. Depois, no final, eu enchi de placa. E todo mundo imaginou que tinha plantado, era tudo Pioneer, não era nada de Decalbe nem. E fazia sozinho. Contratei um menino para ser meu auxiliar lá, para me ajudar a pôr placa, ajudar a fazer ensaio. Eu era sozinho, revenda tinha umas 2 revendas, mas não ajudava. Então esse menino foi para ajudar e tudo, e me ajudou em certa parte, paguei ele ali e tudo. E aí eu não tinha o carro, e eu não tinha o dinheiro para comprar o carro. O que eu fiz? Vim em Itumbiara, eu tinha um amigo meu que tinha uma garagem de carro, peguei o carro dele, posso te pagar na safrinha para receber comissão? Pode. Peguei o carro em dezembro para pagar em agosto, com safrinha, com dinheiro da venda de safrinha. Quando plantamos a safra, colhemos a safrinha, deixou tudo arrumadinho, falei, beleza. O que eu fiz? Como eu vi que não vendi nada, eu falei, não vou ter dinheiro para pagar o carro. Aí, falei, eu vendo o carro, perco uns 3 mil, fica sendo pelo aluguel do carro, tá bom demais. Passo o ano e o outro ano eu tenho certeza que eu vou ganhar dinheiro porque eu fiz um trabalho. Rapaz, beleza, foi isso. No último dia, Valdir, não sei se você lembra dessa história, mas no último dia, o menino nunca bebeu. No último dia, nós mandamos lavar o carro no lavador, tudo bonitinho, não tinha o seguro, não tinha pago o seguro, também foi um erro, porque poderia ter pago o seguro, mas aí as lições que a gente, quando é empreendedor, você vai aprendendo, porque quando é da empresa, tudo a empresa faz, você só conduz, né? E aí não, e aí eu fui aprendendo e muitas das vezes na pancada, né? Eu fui amadurecendo na porrada. Então, esse carro, no último dia, ele foi num baile, no domingo, isso foi num sábado, nós mandamos lavar, para mim pôr a venda, já tinha até o vendedor, o comprador, desculpa. Aí, quando foi no domingo de manhã, 5 horas da manhã, me liga do Corpo Bombeiro lá em casa. Ó, o fulano de tal aí, seu amigo, funcionário, o que é? Tá, Você vai no hospital lá, que ele caiu numa ponte aqui, o carro tá no córrego tal, assim, tal. Aí vai eu lá, meu Deus do céu. Aí fui primeiro atrás dele, né, para ver se tinha acontecido alguma coisa. Graças a Deus ele não tinha acontecido nenhuma lesão, nada, tal, normal, não teve nenhum arranhão. Mas o carro deu PT, perca total. Aí apareceu a outra pessoa que me ajudou muito na empresa, que entendeu muito o meu sofrimento, porque assim, eu queria fazer, eu estava usando muito dinheiro para fazer as coisas para mim, mas para a Pioneer, eu precisava mostrar a Pioneer, e não é a Pioneer que tinha que chegar lá e falar, você tem que fazer isso, e eu estava vendo o que precisava ser feito, então eu não tinha dinheiro, mas eu fui pegando, do jeito que dava, fui fazendo, investindo, beleza. Dona Erna, liguei para ela um dia, mas liguei assim, porque eu estava até meio devendo, porque ela estava me adiantando dinheiro, já não tinha venda para cobrir aquele adiantamento, ainda acontece mais esse negócio do carro, e eu precisava pagar o carro, ou seja, ela acreditou em mim e falou, eu vou te emprestar mais esse dinheiro, você paga o carro lá e tal. Daquilo ali foi um impulso, ela entendeu a necessidade, entendeu também que a gente estava batalhando para crescer, e aí, daí para frente, eu comecei cada vez mais fazer mais e mais, inventar coisas. E uma coisa muito importante que eu ouvi, como ninguém, quando você falava uma coisa e os teus concorrentes queriam omitir uma informação, ou mistificar uma informação, o que eu fiz? Reuni ali as lideranças agronômicas na época, que era comigo, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Jataí. Na época da Pioneer eu montei um projeto de nematóide, então eu tinha todo o acesso na doutora Maria Amélia, doutor Jaime Maia,
da Unesp, e eu falei, vou montar, e o problema estava começando em Jataí, o Pratilencos. Pratilencos estava iniciando, isso vamos falar 2003, 2004, 2003 por aí, 2004. O que eu fiz? Estava todo mundo falando bobeira. Peguei os agrônomos, fiz uma apresentação, fiz uma palestra para eles e montei um projeto. 450 amostras, dividimos a região de Jataí, acho que você lembra desse projeto aí, dividimos a região de Jataí, eu coordenei o projeto. A doutora Maria Amélia fez as análises, não cobrou nada, eu levei tudo lá em 2 caminhonetes, essas amostras, e depois nós mostramos no CTC da Comigo o resultado. Tem até hoje o mapeamento da região de Jataí para nematóide. Então, a partir daí, a classe agronômica começou a me dar mais atenção, então eu comecei, e com certeza, frente aos clientes que eles atendiam, eles falavam, quem te deu essa informação? Ah, essa informação o Luiz, da Pioneer. Ah, beleza. Então assim, respeitei os agrônomos, mas eles me fiz respeitar também, agronomicamente, para eles. E aí nós fomos andando de mão dada. Então, sempre que tinha um problema na região, eu achava uma grande oportunidade nesse problema. Então, se apareceu pulgão, eu achava uma grande oportunidade. Então, eu corria na frente, trazia ali, a televisão na época era a Fabélia, tinha até o Globo Rural uma vez deu uma entrevista, já corria na frente para informar os agricultores do problema e da solução do problema. E aí a empresa nos calçava com muita informação, através do serviço agronômico e tudo, e aí eu ia de frente com os agricultores na região. Então eu nunca via um problema como problema e baixava a cabeça. Não, eu via todos os problemas, de todos os problemas eu criava uma oportunidade, como sempre criei. Quando deu nós não íamos receber nenhuma conta de safrinha, eu não lembro se foi em 2007 ou 2008, que o milho veio para R$9, todos os agricultores se negaram, falaram, antes de colher, ninguém vai pagar ninguém. Né? Eu tinha muita conta na rua. E nesse momento, o que eu fiz? Liguei para o Geraldo Ornelas, na Pioneer, falei, vamos receber em grão, vamos pagar R$2 a mais, ou, não lembro se era R$2 ou R$3 a mais. Ele fez então vamos fazer um piloto com você, e quantos sacos de grão você quer para receber suas contas aí e tal. Ah, cara, me dá tanto saco, eu acho que eu coloquei 90% das minhas contas. E saí vendendo essa ideia para os meus agricultores. Cara, recebi tudo. E depois, no final, a Pioneer acabou vendendo esse grão a R$22, uma coisa assim. Claro que foi um risco para a empresa também, mas existia uma crise, existia um problema, e nós criamos uma oportunidade. Eu recebi todas as minhas contas e vendi de novo. Eu usei até esse grão para vender nova safra. Então, assim, falei, já me dá mais grão aí, eu te vendo isso aqui. Então assim, são oportunidades. Quando teve o problema da quebra de eficiência do Herculex, ninguém foi atrás da Dow. Nesse momento, eu vi vários colegas da Pioneer, pós o problema, vários colegas da Pioneer sair para outras empresas. Eu vi. Então, alguns colegas entraram na Monsanto, entraram em outras empresas, como se lá não viesse ter nenhum tipo de problema. Todo lugar vai ter problema. Então, o que nós fizemos na época? Teve esse problema da quebra de eficiência do Herculex. Quando o André começou a relatar, o André, Tavor, serviço agronômico nosso ali, Paulinho, quando começaram a se relatar os primeiros problemas na Bahia, e aí veio descendo, eu já comecei a olhar as lavouras. E quando eu comecei a olhar as lavouras, o tal do ataque inesperado, o ataque inesperado de lagarto, o que eu fiz? Já chamei o pessoal para uma reunião, os agrônomos, já levei nas áreas, falei, moçada, tem que aplicar. Aconteceu e já comecei a entrar de frente para o problema. Levei pancada? Muita. Reuni um monte de gente numa reunião na ABB, nunca vi lotar tanto assim, que os caras queriam que a Pioneer pagasse para eles o prejuízo que supostamente eles achavam que tinha sido causado pela Pioneer. Né? Então, foram para receber uma indenização, lotou. E chegou lá, o clima esquentou, mas não podíamos fazer. Nós temos obrigação de falar a verdade e bater de frente. Não tem esse negócio, nós estamos agindo de forma correta. Então nós vamos explicar. Quem vai entender, hoje eu sou agricultor, se eu vou entender ou não vou entender, aí já é um outro problema. Mas eu tenho que ser sincero e mostrar o que nós temos que fazer. Beleza. Ali nós levamos pancada, muita pancada. Eu tive que várias vezes pegar o microfone. O André Agui estava falando, peguei 2 vezes o microfone, que um agricultor até conhecido meu
se exaltou, e aí eu pedi para ele acalmar, e fui... Sempre tem aqueles agricultores que você reconhece que eles são os de amansar os outros. Então eu já fui na orelha de um, na orelha de outro, pedindo para amansar, que tudo ia se resolver, e acabou se resolvendo. Um ano depois, o VT Pro perdeu eficiência também, pau na Monsanto, e assim vai. Então, assim, são problemas, vários problemas que nós passamos e que acabei saindo por cima. Mas, assim, eu fui entrando na parte, já pulando da parte comercial, Valdir, mas, assim, eu queria só retornar um pouquinho para te dizer que no terceiro ano da Pioneer, na área comercial, na área de vendas, terceiro ano da Pioneer, eu consegui pagar tudo que eu devia de adiantamento para a Pioneer, paguei esse carro, já comecei a vender bem, mudei de região, fui para outra região, fui Estrela d'Alva ali, e peguei os grandes clientes de Jataí, clientes esses que eram difíceis de acesso, comprava pouquinho, comecei a fazer um trabalho muito bom com os grandes clientes, tecnicamente, de amizade, de proximidade, de informação, de um monte de coisa. E consegui ganhar dinheiro. Sidcorp HO investe $1,5 milhão por ano em pesquisas, voltadas ao seu programa de melhoramento genético, que contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Quando adquire uma semente Sidcorp HO, o agricultor pode ter a certeza de que está adquirindo qualidade, performance e produtividade. Sidcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!